Olá, gente, eu novamente aqui com vocês no programa Arte no Ar, porque a arte é tudo, a arte da vida, arte no ar. Isso aqui a gente pode falar de teatro, a gente pode falar de cultura, a gente pode falar do dia a dia. O importante é ter alguém para nos ouvir, que é você. Então, entra no site do Bibi Ferreira, baixa aí na Play Stores, aí você vai baixar o nosso aplicativo e você vai ver tudo sobre a nossa TV. É o primeiro teatro em São Paulo inteiro, uma TV própria. Uma TV digital, obviamente, mas com conteúdo especial, um conteúdo magnífico. E agora eu vou dizer uma coisa, tem uma surpresinha para vocês. O Teatro Bibi Ferreira é um dos únicos teatros que tem plataforma própria para venda de ingresso. Você entra na nossa plataforma e compra o seu ingresso. Você escolhe o seu lugar e compra. A gente só pôde fazer isso porque a Forpay foi a responsável por essa plataforma. E eu estou aqui. É que assim, ele falou o nome dele. E aí eu fiquei preocupado em falar o nome dele corretamente, senão ele corta a nossa plataforma. Então, o Michel está aqui, o Michel como é que é mesmo? Skinzari. Skinzari, Michel Skinzari. É Skin nos ares, né? Então, vamos simplificar, Skins Ares, né? Então, ele vai para Babilônia agora, para lá, para Santiago do Chile, vai Skin Ares, né? Tá bem assim. Michel, primeiro é um prazer estar aqui com você. Falar sobre teatro é uma coisa que poucas pessoas hoje conseguem visualizar, mas você foi para um outro caminho, a sua empresa foi para um outro caminho para facilitar a nossa vida dos administradores de teatro, os produtores de teatro, produtores de evento, e você então criou essa forma de vender ingresso na sua própria plataforma. Então, Michel, primeiro vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E depois a gente vai falar sobre o mundo financeiro, que eu acho que isso é mais importante, né? Me conta um pouquinho quem é o Michel e o que nós vamos fazer para esse mercado de eventos. Foi uma honra receber seu convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês e obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Nós somos uma fintech, por natureza, e a gente se especializou em automatizar eh, os processos que eventualmente são feitos de forma manual pelos empresários. Levando esse conceito para a prática para os eventos de cunho cultural como o de vocês, a gente criou algumas soluções para algumas dores que foram nos trazidas do mercado, implementamos e trouxemos um produto ou uma plataforma com algumas soluções que o próprio mercado solicitou, requisitou. E o objetivo dessa plataforma é vocês conseguirem enxergar de forma bastante clara e bastante eficiente toda a administração das vendas dos ingressos. Então, hoje, o mercado de tiqueteira, uma vez que vocês contratam os clientes de vocês, são direcionados para essas grandes tiqueteiras, que por sua vez acessam outros eventos, dentre os quais os seus. Então, eventualmente, o seu cliente ele se desinteressa pelo seu evento, dado que ele acessa outros, e você tem esse risco de perder o seu cliente. Com a nossa solução, o seu cliente é direcionado para a sua própria plataforma, que na verdade tem a nossa tecnologia por trás. Então, por mais que nós estejamos fazendo ou promovendo 50 eventos neste final de semana, o seu cliente que buscou o seu evento, o seu espetáculo especificamente, só vai enxergar os eventos que contemplam o seu teatro. Então, quer dizer, então ele vai estar dentro da sua própria casa. Então, por mais que ele faça um impulsionamento, faça aquela coisa de direcionar a mídia nas redes sociais, quando alguém for procurar aquele evento que ele viu lá, o comercialzinho, ele vai entrar dentro da casa dele e fala, poxa, está aqui, ele vai direto. Ele não vai ter aquela coisa de buscar, entra na página 1, na página 2, na página 3, bem aquela coisa de menu de autoconhecimento,
de empresa de, como é que é? Call center, né? Call center. Você entra, fale um para falar com fulano, fale dois para você. Quando você vai ver, você não quer falar mais com ninguém. É mais ou menos o que acontece quando você entra numa tiqueteira muito grande e você já passou ali e você não vai chegar no seu evento. Então, essa prática não vai existir com a sua empresa. Isso. A gente, inclusive, pode embarcar toda essa tecnologia no seu próprio site e moldá-lo para que ele receba a funcionalidade da etiqueteria, para que tudo fique num único ambiente e justamente facilite essas etapas operacionais para seu cliente final. Então, dentro do seu site, ele já tem todo o ecossistema pronto e estruturado para a aquisição do ingresso. Então, ele pode comprar via WhatsApp, ele pode comprar via Instagram. Basicamente, a gente fornece uma etiqueteira white label para os empresários como você. Olha, às vezes eu fico imaginando, eu faço assim, eu vejo, o meu dia a dia, eu vejo isso acontecer, né? Que a galera que compra ingresso, primeiro vamos falar do cara que compra ingresso, essa pessoa que vai ao teatro, essa pessoa que vai ao show, que vai ao cinema, que vai aos eventos. Ele tem todo um trabalho de buscar qual é qual evento que ele vai querer ver. Aí, quando ele busca esse evento, ele quer saber como ele compra esse ingresso e como ele chega nesse lugar. E uma coisa que eu já percebi, eu tenho aí alguns anos de vida, e o que me chamou bastante assim, atenção, Michel, é a praticidade. Eu tive falando com uma das pessoas do seu grupo, né, dos seus colaboradores, e, e ele me encantou quando ele começou a contar de que forma que esse cliente ele vai poder comprar com uma facilidade imensa. Então, isso me chama a atenção. Não só a mim, mas eu tenho falado com alguns amigos sobre como aderir a essa plataforma, de como ter essa plataforma, e eu vou te falar uma coisa, eu estou tendo 100% de adesão. De verdade, o Teatro Bibi Ferreira está sendo um dos primeiros teatros a ser presenteado com a plataforma Teatro Bibi Ferreira para a venda de ingresso mesmo, e eu vou dizer uma coisa que eu estou muito feliz com isso. A gente que, na verdade, fica, que tudo isso foi construído com esse propósito, é facilitar a vida do cliente final, na aquisição do ingresso. Quanto menos obstáculos for gerado, melhor. Mais amigável fica, mais próximo você fica do seu cliente. Então você pode perceber que a facilidade da compra e da venda tem nome, né? ForPay. Então você com certeza vai acessar ForPay e você vai bater um papo com o pessoal lá para falar sobre a plataforma que você precisa para o seu evento. Você falou uma coisa aqui há pouco, fintech, né? O que é uma fintech? Vamos falar para essa pessoa que eu tenho certeza que muita gente vai perguntar assim, mas o que é uma fintech? Esse cara falou, esse maluco de Michel, só porque o nome dele tem Ares, né? Então, eu quero que você fale para esse nosso público o que é uma fintech. Legal. Eu gostaria, se você me permitir, Você já está permitido, já está permitido. da gente significar tanto as fintechs quanto as big techs. Uhum. Então, as pessoas que não são do mercado financeiro ou não são tão ligadas com tecnologia, uma vez que a gente signifique o que essas duas palavras ilustram de fato na prática, todo mundo consegue interagir de forma muito mais tranquila, muito mais suave, muito mais amigável. Então, as fintechs são empresas de tecnologia financeira. E as big techs são grandes empresas de tecnologia. Exemplo? Vamos trazer para a prática essas duas frentes, tá? Vamos falar de uma big tech chamada Netflix. Vamos pensa comigo, Chesco, como é que você consumia filmes, tirando o cinema, antes do Netflix? Aí era uma locadora do Zezão lá na Penha, lá, meu. Ele lá na esquina tinha uma locadora, a gente ia lá, saía com uma sacola com 10 filmes para entregar no outro dia. Senão ele cobrava uma diária a mais. Mais ou menos assim. Você lembra de rebobinar? Que pagava-se a multa? Não, se você não rebobinava ela, você estava ferrado. Eu nunca rebobinava e sempre levava fora do prazo. Ou seja, eu pagava 3 vezes o filme. Eu lembro que eu peguei um filme agora, só de sacanagem mesmo.
Eu lembro que eu peguei um filme pro meu filho tinha na época 5 anos, e ele gostava do Power Ranger. Power Ranger. E aí eu peguei a série inteira do Power Ranger, eu acho que eram 5 ou 6 filmes. Eu fui obrigado a comprar o filme do cara. Eu comprei a fita, porque, não dava, era todo dia eu tinha que ir lá. Chegou uma hora que eu falei para ele, velhão, faz favor, quanto você quer nesse filme? Eu lembro que eu paguei uma bala, viu? Eu Porque imagino. toda a molecada queria assistir aquilo. Então, assim, isso era uma das coisas que acontecia para você assistir filme. E é interessante porque tanto as fintechs quanto as big techs, elas trazem em seu DNA a inovação. E eu sempre costumo dizer que a inovação não necessariamente é criar ou a criação de um produto ou um serviço que não exista, que também o é, mas sim uma ruptura num processo operacional no sentido de consumo que já existe. Trazendo isso para a prática, o que a Netflix faz? Qual é o core business da Netflix? Qual o business dela? A locação de filme. Então, o que ela fez? Ela não inventou a roda. Já estava pronta, né? Já Ela existe. só informatizou. Basicamente, ela bateu nas suas costas e disse: Chescão, sabe esse trabalho que você tem de sair da sua casa, pegar seu carro, ir até a locadora, voltar, consumir o filme, devolver? Para com isso. Me paga R$ 50, 40, sei lá. Baixa meu aplicativo e eu te dou acesso a um acervo de filmes para que você tenha a possibilidade de assistir a hora que você quiser, quando você quiser, e quantas vezes você quiser. Ou seja, ela é mais barata e ela te gera um ganho de tempo. Então as fintechs, as big techs têm essa condição. É redução de custo e tempo, quer seja para pessoa física, quer seja para pessoa jurídica. Um exemplo na prática de uma big tech é o Netflix. Com ela você tem ganho de tempo operacional, dado que você não vai precisar se dirigir a uma locadora, e você tem uma redução de custo, dado que ela é mais barata. Uma vez que você assista um ou dois filmes, ela já é mais barata. Já é mais barato. Ponto. Até porque, às vezes, você assiste 10 vezes o mesmo filme. Exatamente. Eu, por exemplo, sou um cara que, como eu gosto muito de filme, o que eu faço? Eu pego um filme, eu assisto ele. Aí eu falo assim, agora eu quero ver como que gravaram esse filme. Aí eu assisto de novo. Aí depois eu viro e falo assim, eu quero ver os erros desse filme. Aí assisto de novo. Aí eu pego e falo assim, quero ver o roteiro desse filme, quero ver a trilha sonora, eu assisto de novo. Então vira uma coisa, é uma coisa chata, né? Mas para mim é legal, eu acho que é uma coisa de aprender, na verdade. Não é nem questão de chato ou não, eu aprendo. É sua área, você tem um olhar diferente da gente, né? O cara tá usando a câmera tal, tá vindo com um traveling, tá vindo isso, tá vindo aquilo, tá fazendo uma aérea. Então, assim, são dados técnicos que você acaba absorvendo. Então, imagina se eu fosse numa locadora e pegasse esse mesmo filme, eu teria que ficar uns 20 dias com ele, quer dizer, já estava ferrado. É isso. Então, imagina, ela te trouxe uma facilidade, um ganho operacional, você tem essa economia de tempo e você tem redução de custo. Isso é um fato. Então, ela é um exemplo clássico de Big Tech. Uma outra Big Tech que todos se utilizam. Google, Instagram, são Big Techs. O Nubank, que evidentemente iniciou como uma fintech, hoje é um banco digital, fazendo uma alusão às fintechs, né? As fintechs, o que elas fazem, as fintechs e as big techs, elas têm o mesmo objetivo, redução de custo e tempo. As big techs, eu trouxe alguns exemplos na prática, como é que elas conseguem promover isso, e as fintechs também, mas na esteira financeira. Então, existem hoje mais de 1.400 fintechs, e elas se iniciaram nos Estados Unidos, tiveram mais importância nos Estados Unidos a partir de 2008, depois da crise de subprime, que lá ocorreu. Então, existem, por exemplo, fintechs que são dedicadas à concessão de crédito imobiliário. Então, por exemplo, você vai comprar um imóvel e vai tomar uma linha de crédito. A gente seria tem quase que aquele leasing. Financiamento leasing. De fato. Financiamento. Você vai tomar uma linha de crédito para comprar um imóvel. A gente basicamente aqui, ou corriqueiramente no Brasil, a gente utiliza o Bradesco, a gente utiliza Itaú, Caixa, se dirige a esses bancos. Eles são mais morosos e não são tão baratos. Existe uma fintech especializada em crédito imobiliário.
ela te concede o crédito com muito mais velocidade, Tá. porque ela é enxuta, ela é menor, então ela tem um processo mais célere. E, em tese, ela é mais barata. A leitura que você dá é que ela é mais barata e mais rápida, Exatamente. tá? O programa Arte no Ar, ele não está aqui só para falar de teatro, só de fazer palhaçada, não. Agora nós temos um bate-papo aqui de economia financeira, para você entender como que funciona esse mundo digital com o seu dinheiro. De que forma esse dinheiro gira nesse mundo digital. Então, nós sabemos que hoje o mundo ele é feito de monetização. Hoje o mundo, tudo que você faz hoje na internet, existe alguém ganhando alguma coisa, sempre. Porque assim, a partir do momento que você coloca um conteúdo dentro de um Instagram, por exemplo, do YouTube, ou seja, qualquer outra dessas plataformas, a gente sabe que ali alguém está cobrando por estar ali. Alguém está ganhando por estar ali. Então, cada vez que você visualiza, a moedinha está fazendo assim, a agulhinha está fazendo assim. Automaticamente, no meio de publicidade, aquilo acaba sendo uma moeda de troca. Por quê? Eu vou te colocar o teu comercial ali e vai custar tanto. E isso gera recursos. Então, por isso que acaba tendo essa situação que o Michel acabou dizendo, que são as Big Tech, né? Que são grandes provedoras De de massa, tecnologia. né? Vamos chamar assim. E como Eu- elas impactaram o mundo? Eu sempre gosto que as pessoas reflitam em suas casas, as pessoas que nos assistem, como as fintechs e as big techs impactaram o mundo. Como é que você consumia filme antes do Netflix? Olha como é hoje. Como é que Uhum, você fazia o requerimento de alimento? Você tem uhum. hoje o iFood, que é uma grande big tech. Você tem o Uber, que é uma big tech voltada à mobilidade. Então, essas empresas de tecnologia geraram uma mudança, um impacto enorme, de forma global, de nível global, É por isso que inclusive. você vê, então, hoje um mercado jovem. Você, por exemplo, é um cara jovem, é um garoto jovem. Visto a minha pessoa, que sou quase um idoso, né? Eu estou quase já pegando meu bilhete único para andar de graça, né? Você, vendo hoje o jovem, obviamente o jovem ele tem muito mais habilidade, eu falo que não é que ele tem habilidade, eu acho que ele tem mais paciência, ele tem mais tempo. O cara um pouco mais velho, ele é muito rápido nas palavras, até porque às vezes até você pode perceber que às vezes eu acabo me atropelando nas próprias coisas que eu falo, porque nosso cérebro ele é muito mais rápido, ele não tem tanta informação, mas ele é mais rápido. Ele tenta achar a informação de uma forma mais eficiente para que eu possa me satisfazer com aquilo. Sendo que o jovem hoje, hoje você vê jovens hoje financeiramente muito mais comprometidos, muito mais, vamos chamar assim, mais ricos, mais com espécie, por conta desse conhecimento até do que você acabou de dizer, dessa Big Tech, por exemplo, que hoje existe em vários nichos, né? Dentro de casa hoje, você tem várias Big Tech, né? É Hoje isso. você tem o cara que toca a campainha que te entrega a pizza, o cara que traz a roupa do Mercado Livre, o cara que traz da Amazon, o cara que. Então, assim, hoje o jovem ele tem muito mais esse conhecimento do que eu, por exemplo, apesar de, de tentar ter um conhecimento sobre tudo isso, até porque se eu não tivesse conhecimento, eu morro na praia, né? Eu vou virar pescador, tentar jogar varinha lá e ficar tentando pegar o peixe do almoço, né? Mas assim, hoje existe onde esse jovem, esse cara mais velho, encontrar esse mercado, conhecer um pouco mais esse mercado, pelo que eu ouvi a gente conversando ali, você me disse que você estava agora conduzindo algumas palestras falando sobre a questão de fintech, big tech e outras coisas mais. Como que é isso para você, levar isso, pelo que você me disse, a molecada de 14, 15, 16 anos, ouvindo você, porque você tem uma expertise. Às vezes, eu fico ouvindo você, eu fico tentando pegar algum aprendizado, porque toda hora a gente aprende, né?
Como que você enxerga isso, você levando essa informação para essa molecada? O que isso pode agregar, no futuro para esse jovem? Você sabe que, a gente foi convidado, por algumas escolas estaduais e municipais para levar um pouquinho da nossa trajetória profissional, com o objetivo de eventualmente impactar a vida de alguém, com a Uhum, nossa história, ou motivá-los, eh, no seguinte sentido: "Olha, existem caminhos, eu segui o meu, você também tem total capacidade de seguir o seu. sim. Eu segui o meu dessa forma. Faz uma análise, de repente faz algum sentido para você". Então, ela tem mais um viés altruísta, né, de colaborar, de impactar a vida dos jovens. Por isso que a Uhum, gente se dirige inclusive para escolas, estaduais, municipais, a gente não vai na GV, etcétera, muito pelo uhum. contrário, né. Na verdade, teria que ser o contrário, eles que têm que dar palestra para mim, não eu. Mas a ideia não é eu não traria nem essa palavra palestra, né. A gente Isso é vai troca de informação, é seria? isso, a gente faz um bate-papo extremamente informal, bem gostoso, tranquilo, leve. Eu gosto muito de ouvir a história dessas Da dessas da crianças, desses criançada, né. adolescentes, entender como eles foram criados, De que como é que forma eles vem enxergam dinheiro o para eles, mundo, né. né. Eu digo que o mundo, ele é para você o que lhe foi apresentado. O que Uhum. foi apresentado para eles? Quais são as O que está perspectivas que eles sendo têm? apresentado, né, na verdade, De né. fato, melhor. O que está sendo apresentado e como é que eles enxergam Uhum. esse cenário que lhes foi apresentado, né, e trazer outros pontos de vista, outras formas de enxergar, que é o que a Entendi. gente de fato faz. Eu até vou convidar a galera que está nos vendo aí, para um rápido. Nós vamos colocar alguma coisa da Forpay, nós vamos colocar alguma coisa sobre o Michel, nós vamos colocar no ar um pouquinho sobre tudo isso, para que você conheça um pouco mais sobre esse trabalho. Eu vou chamar de educação financeira, eu vou rotular ele como educação financeira, porque, primeiro que você tem que saber educar o dinheiro que você tem em mãos. Você tem que saber educar o teu clique, porque na verdade quando as pessoas não educam o seu clique, eles estão perdendo dinheiro. Então dá uma olhadinha aí, um pouquinho mais sobre tudo isso que nós estamos falando. Nós somos uma fintech, portanto uma empresa de tecnologia financeira especializada em automatização de processos financeiros, e a gente é especializado em desenvolver soluções financeiras totalmente customizadas. Todo esse ambiente que a gente criou na nossa fintech, ela é especificamente dedicada, ela é voltada a empresas cujo faturamento seja performado no meio de pagamento eletrônico, quer seja no mundo físico, quer seja no mundo digital. Nosso objetivo é reduzir o custo dos nossos clientes e gerar eficiência operacional, embarcando tecnologia e tirando o trabalho manual operacional. A Fortei tem uma solução para você. A gente a classifica de auditoria retroativa. Nesse trabalho, nós vamos analisar todas as vendas que vocês receberam nas máquinas de vocês nos últimos 5 anos. Será que as taxas que vocês acordaram foram realmente aplicadas? Será que todos os repasses foram feitos corretamente? Deixa que a gente analise isso por vocês. Viu aí? Viu quanta coisa você pode, além de ver e prestigiar um bom trabalho, você percebe a responsabilidade de mostrar realmente a verdade do que é o mercado financeiro, de como funciona o mercado digital, na verdade, não é o espécie. Até porque o dinheiro espécie, eu até brinco, eu até falo uma coisa, Michel.
para todos que estão aí, inclusive no meu dia a dia, eu costumo sempre dizer que o cara que inventou o cartão magnético e a maquininha de passar de crédito e débito, esse cara é um monstro. A cabeça dele deve ser. é, eu até falo que tudo isso começou em Hollywood, né? Por incrível que pareça, todas essas coisas que a gente vive hoje, o que você vive hoje, esse mercado que você vive hoje, por incrível que pareça, teve um louco que fez um roteiro chamado Os Jackson. Os Jackson tinham iPhone, os Jacksons tinham aeronaves, carros que Voavam. voavam, Elétricos. eles tinham totens para compra de drive-thru, que é aquela coisa do lanche. Eles tinham sistema de elevador dentro de casa que entrava lá com a paradinha, eles tinham aquela coisa do transfer molecular, né, que saía de um lugar e ia para outro. Eu costumo dizer que, por exemplo, De Volta para o Futuro foi o cara que inspirou o telefone, que ele teclava o telefone para mudar o ano, que era Verdade. um 7, era um Era verdade. Nokia, era um formato do Nokia, do tijolão. E aí o Batman, nós estamos falando do Batman lá de 69, 73, lá naquela época, tinha o V3, que era aquele, ele abria assim, era o verdade. V3. Então, eu costumo sempre dizer que essa coisa da digitalização, ela começou no mundo lá atrás, no mundo de roteiro de cinema, por exemplo. Porque, assim, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo. Tinha um filme que era a invasão dos extraterrestres. Você via os cabos você via os cabos de anzol, né? Daquelas linhas de nylon, Sim. carregando a nave assim, ó, você via aquilo. Então, e aí você vê hoje as aberturas tridimensionais. Então, assim, tudo isso que você hoje está trazendo de uma forma educativa, de uma forma de mostragem aí a nós do programa Arte no Ar, da TV do Teatro Bibi Ferreira, isso nós já tínhamos antes, por incrível que pareça, só foi melhorado, sabe? Tudo foi melhorado, né? Tudo foi mostrado de uma forma diferente, de uma forma onde você vira e fala assim, caramba, mas já existia lá atrás. Só que algum maluco, por exemplo, eu lembro que do Jackson tinha um cartão. O cara tinha um cartão que ele passava para abrir a porta. Nossa, verdade. Ele passava para abrir a porta. É verdade. Então, aí aquela fechadura elétrica, essa fechadura elétrica que nós temos nas portas, algumas casas, tinha no filme do 007, do agente 86, que ele tirava o telefone do sapato, tinha aquelas coisas sempre, que ele ia passando, as portas iam se É abrindo. verdade. Então nós estamos falando de 2 décadas atrás, de 30 anos, 40 anos atrás, e você percebe que nada mudou, só foi melhorado. Sim. Então, assim, até a forma do dinheiro, a gente está falando do sumiço financeiro, né, do dinheiro. Eu lembro que tinha um desenho, eu não vou lembrar o nome do desenho, mas que era os Gêmeos Ativar. Ah, Gêmeos eu Ativar. lembro. Tinha exatamente sobre isso, o sumiço do dinheiro, que eles transformavam, tinha uma situação dos inimigos, aquela coisa que roubava o dinheiro, sumia, transformava o dinheiro em nada, né, em moléculas, né? Então você percebe que hoje, tudo que a gente fala hoje, de alguma forma já foi contado para a gente. De alguma forma, A gente colocou na prática. vocês colocaram na prática. Vocês, jovens, colocaram na prática. Vocês, por exemplo, Michel, hoje, que está à frente dessa empresa que está trazendo essa forma diferente para que a gente possa ter uma melhor condição de atender o nosso cliente no teatro, nos eventos. Então, eu só tenho a dizer que, para mim, é prazeroso. Para mim é prazeroso.
Michel, o que você acha dessa coisa? Você chegou a essa época dos Jackson, por exemplo? Eu era bem pequeno, mas eu lembro sim. Mas eu não consigo lembrar com essa riqueza de detalhes que você nos trouxe. Inclusive, eu vou, eu vou, eu vou, Lá, eu vou, olha, com certeza. assiste o De Volta para o Futuro. Ó, a gente está com o nosso VP de operações aqui, é o Caio. Caio, a gente vai precisar reavivar um pouco a nossa memória, porque faz muito sentido, eu não tinha feito essa alusão. Você Foi pode incrível, a perceber. sua alusão foi incrível. Mas porque assim, você via, por exemplo, você via aqueles chaparraus da vida, né? Que os Bonanza, que os caras roubavam os bancos, né? E aí, como contar o dinheiro que estava no banco? Isso era tudo cadernetinha. Tudo, Exatamente. cara, era um papel que o cara, eram as promissórias, né? Que aí que surgiu as Nossa. promissórias. Então, porque o cara deixava o dinheiro em espécie e levava um cheque, que na verdade eram as notas promissórias. Que aí depois ele ia lá e descontava em pedaços, que eram cheques. Né? Perfeito. Então, tudo isso, se você for parar para pensar, esse mundo financeiro ele tem muito a ver com a estrutura de roteiros de cinema, desenho animado, teatro e outras coisas mais. Então, isso que é legal para mim, como arte, falando, você me traz uma história de novidade, essa coisa dessa situação de fintech e outras coisas mais que vem crescendo no nosso mercado, e eu trago para você um pouco da história dos roteiros. Então você imagina como é que é essa fusão? Você fala assim, puta merda. Ou simplesmente aquela Terra dos Gigantes, né? Que eram os pequeninos, né? Verdade. Que eram os pequeninos. Ou o Túnel do Tempo, né? Que o cara passava por um funil assim, saía do outro lado e encontrava o mundo perdido. Numa outra época, Era uma outra era, né? Perdão. é uma Muito outra legal. era. Mas assim, se você for lá atrás pensar, buscar isso daí, você vai colocar muito mais coisas dentro do que você está passando para a gente. Tem muito mais coisa. Tem Com muito certeza. mais E coisa. se a gente parar para fazer uma análise bastante superficial e a gente tirar uma foto de como as operações ocorriam há 15 anos e hoje, a mudança foi drástica. O impacto dessas big techs, das fintechs, elas foram enormes em níveis globais. Então, a gente, tanto os jovens quanto os mais velhos, enfim, a gente está numa fase de transição. E a gente está literalmente passando por essa fase de transição. Inclusive, muitas das vezes, a gente ainda não sabe qual é a melhor forma de lidar com tudo isso. A gente ainda está numa fase de aprendizado, eu diria, porque tem muito por vir. A gente está literalmente numa fase de transição. Eu preciso até consultar meu VP para ver se ele valida isso. Faz sentido, Caião? Ele está sinalizando ali. O Caio está na plateia, ele está sinalizando. Ele precisa. Ele sobe uma Uma plaquinha. Sobe um papelão, uma dália, a gente chama no teatro, Tá certo. na TV, uma dália, tá certo. Deixa a gente falar alguma bobagem aqui, a gente leva um puxão de orelha depois do. Você sabe que. Depois da apresentação. Você sabe que é engraçado você falar sobre passado, né? Antigamente, para a gente vender ingressos no teatro, nós fazíamos uma folha de papel desse tamanho, com o desenho de todas as poltronas e numerava em cima. E aí pegavam... Manualmente. Manualmente. Mas era na caneta. Desenhava ali na caneta, a reguinha, passava uma régua assim, desenhava a plateia assim, numerava, e tipo assim, você veio ali, você comprou a cadeira 1, 2 e 3, aí você ia lá e riscava, igual as rifas que tem hoje, que ainda tem ainda. Então assim, aí você vendia o ingresso. O cara levava o papel? Não, você destacava aquele papelzinho, muitas vezes você pegava um papel, como não tinha dinheiro, a gente riscava em 3, colocava o número da poltrona, ficava um para o caixa, um para a bilheteria para bater o caixa e outro para o cliente que ia passar no cara para validar a entrada dele no teatro. Então ele tinha 3 frentes e aí ali ele sabia quantas pessoas tinham no teatro. Então, olha o que a Forpay está fazendo. E é interessante, né? Você voltando um pouco ao tempo, no início de tudo isso, de toda essa operação, o que as fintechs como a nossa, que são dedicadas, que a gente tem uma das frentes dedicada à etiqueteria, o que a gente trouxe de inovação? Como é que a gente melhorou o seu dia a dia, a sua operação? Então, é muito enriquecedor quando você traz esse modelo de alguns anos
e compara com o modelo atual. E aí a gente consegue colocar numa balança quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, quais são os pontos que a gente pode melhorar para tornar o negócio ainda mais eficiente. E esse é um desenvolvimento que ele não para, né? Ele é contínuo. Então, eu até gostaria, se você me permitir, que você compartilhasse essas duas experiências. Do modelo passado, você já compartilhou. Falou, olha, antes da ForPay ou lá no passado, a gente operava dessa forma. Você acabou de explicar e fez essa alusão à rifa, que foi incrível. E eu consegui visualizar de uma forma muito tranquila. Faça as pessoas, já dado que você tem experiência com a plataforma da ForPay, sinaliza a elas, ou divide com as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, como é que funciona hoje, para eles virem na prática a diferença. Eu vou simplificar. Por favor. Eu atendi uma cliente que comprou através da plataforma do Bibi Ferreira, ForPay, e ela me disse exatamente assim: eu era um cliente de uma outra etiqueteira que vocês têm. E eu comprei agora na sua plataforma. Em 2 minutos eu comprei. A outra eu demorei 10 minutos e ainda eu tomei fumo. Eu simplifiquei para você? Então, assim, cara, de verdade, comprar no site do Teatro Bibi Ferreira com a ForPay, dando toda essa assistência para a gente, ou vender, é muito melhor do que riscar uma rifa e tentar ser sorteado. É isso aí. Excelente. Excelente? Fiz bem o negócio? Super. Estou contratado? Muito. Então, novo CEO ForPay. Novo CEO da ForPay. Olha, eu vou falar uma coisa, já que eu sou contratado, você que está com o seu evento, está aí, está meio desesperado, não sabe como vender o seu ingresso, como organizar, como fazer auditoria disso. Tem mais uma. A ForPay também tem esse mercado de auditoria. Ela pode auditar o que você está fazendo. Então, cara, ForPay. Essa é a palavra-chave para você e para o sucesso do seu evento. Tá bom assim? Caramba, excelente. Maravilhoso. Michel, agora sim, o que você entende de teatro, Michel? Eu sou um grande apreciador. Agora eu ferrei com ele, Caio. Eu sou um grande apreciador. Eu me limito aí. Só aí, né? Um mero apreciador. Adoro. Agora, para fechar nosso programa, e nós já estamos aqui com 29 para 30 minutos, falando desse trabalho, eu quero que você fale, por que você fez isso? Por que você pensou no teatro? Por que você pensou no... Só na questão financeira ou na questão realmente obviamente, financeiro tem que ter, mas assim, por que o teatro? Você podia ir primeiro lá nos shows e eventos, que acaba sendo muito mais monetariamente um resultado muito mais positivo financeiramente. Né? O número é maior. O teatro, o número é menor. Então, assim, mas eu costumo sempre dizer, apesar de número menor, o conceito é maior. Eu sempre costumo dizer isso. Mas por quê? A gente tem no DNA, a gente sabe, na realidade, a importância da cultura. Então, a gente pensou em 4 mãos, né, Caio? Como é que a gente poderia criar algo para que a cultura no Brasil, principalmente no que tange aos teatros, elas se mantivessem por longos e longos anos? Como tudo, precisa de tecnologia. Então, primeiro a gente ama o que faz. A gente ama gerar resultado. A gente gosta de automatização, pensando nessa frente, redução de custo e tempo. E a gente ama ver a operação rodando, as coisas dando certo, os resultados aparecendo e a alegria por parte do nosso cliente. Isso que nos mais motiva. É óbvio que, como consequência, a gente tem uma remuneração por isso, mas ela não vem primeiro. A primeira premissa é a entrega de resultado. A gente é fascinado por entrega de resultado. A gente é fascinado por transformação. Por isso que a gente trabalha sempre de forma personalizada. Não preciso nem falar nada. Aonde encontrar o Michel, como acessar a ForPay? Olha, através dos nossos sites, das nossas redes sociais, Instagram, enfim, a gente tem todos os canais conhecidos, disponíveis em aberto para quem... Se você tiver dificuldade, me liga, me procura aqui no Teatro Bibi Ferreira, que eu dou o caminho deles. E a gente gosta de sempre estar bastante acessível. A gente pensa, sim, em escalabilidade,
mas a gente não quer nunca deixar de lado a personalização e um super atendimento. A gente tem outras empresas na família e a gente sempre sofreu muito com atendimento. Então a gente tem na família grupos industriais, da minha família de fato. Então a gente sempre sofreu, tanto na indústria quanto as outras empresas que a gente tem de prestação de serviço, ou até como consumidor, vocês que nos assistem, a gente nunca, as pessoas na grande maioria não têm um bom atendimento, né? Então a gente sempre colocou isso como propósito. Quando a gente tiver a oportunidade de criar algo, prestar um bom serviço, um atendimento à altura da demanda que nos trazem, isso vai nos alegrar, isso vai nos deixar felizes. E é o que a gente gosta de fato de fazer. É prestar um bom atendimento, isso nos faz bem. Porque a gente atende as pessoas tal como nós gostaríamos de ser atendido. De fato, sem clichê, a gente gosta de pessoas. Então todo mundo é extremamente acessível. Parabéns Acredite. mesmo. Nós estamos aqui com o Michel, aqui no Arte no Ar, Forpay. Tudo isso está acontecendo de verdade porque a Forpay, o Michel e o Caio é um menino que eu conheço ele desde pé descalço, andava de fraldinha arrastando pelo chão. Então, assim, para mim foi um prazer imenso poder reencontrar o Caio, reencontrar, agora falando de pessoa, né? Aquela pessoa com o nome de Janete, que realmente foi uma coisa, eu disse em mesa, que eu aprendi muito com ela. E ver o Caio ali também, ver o Caio novamente, na verdade houve uma busca aí, eu achei. Primeiro eu só tenho que agradecer ao Caio de ter vindo até mim, a Janete por sua vez. Então acho que com certeza a Janete deve falar, por que você não vai falar com o Chesco sobre teatro? Com certeza ela teve o dedinho dela, pelo que eu conheço, e o Caio chegou aqui, que é essa pessoa que está trilhando esse caminho contigo. Na verdade, quero só agradecer pela essa força, de verdade. Imagina, Chesco, a gente que agradece e essa informação que você trouxe, ela é super real, ela foi a principal precursora de tudo isso. Eu chamo ela de tia, dado a amizade que eu tenho com o Caio há longos anos, e quando a gente dividiu com ela a nossa operação, as nossas pretensões, ela falou, por que você não vai atender o teatro e melhorar, e manter a cultura desse país em alta? Coloca a tecnologia lá, embarca a tecnologia e vamos manter os teatros em alta. Então, ela, na realidade, é a grande percussora de tudo isso, em conjunto com o Caio. Eu sou um mero coadjuvante em todo esse cenário. São os mentores, né? Eu costumo dizer que são as energias que circundam a volta das pessoas. Isso é maravilhoso. Então, assim, o programa Arte no Ar, ele se encerra agora. Eu só tenho que agradecer a você, Michel. Quero agradecer. Obviamente, você vai ver vários comerciais aqui dentro da TV Teatro Bibi Ferreira, vários comerciais dessa empresa, e com certeza vai ter muito mais gente vindo, porque quando você faz uma coisa boa, com certeza, eu costumo dizer que a manada é grande, né? Como diz, a manada é grande, né? E eu sempre termino o programa com uma frase de autoajuda, uma frase de autoestima, e a de hoje vai ser só uma frase muito simples e muito objetiva. Persista, entenda, estude, que com certeza a vida vai ser melhor. Até breve. Fica com Deus.